Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus e viesse para o capítulo de número 14. Você sabe que esse momento aqui é um momento de luta espiritual intensa, então agora eu vou pedir para você o máximo da sua atenção, exceto o time de trabalho, os demais devem estar assentados, e eu vou entender que toda vez que você precisar se levantar é porque você pensou bem no assunto e sabe que precisou levantar mesmo. Então eu vou estar bem tranquilo com a sua movimentação, sabendo que você refletiu bem sobre ela. Mateus capítulo 14, a hora que você achar o versículo 22, eu vou pedir para você se colocar em pé, por favor. Mateus capítulo 14, versículo 22. Dê uma olhadinha perto de você, se não tem alguém sem a escritura. Daí você pode servir, pode ajudar essa pessoa a localizar o texto. Para alguns pode ser um pouquinho complicado. Deixa eu só fazer uma pergunta que é quase que costumeira. Quem está com o backup? Por favor, levanta o backup. Deixa eu ver só o backup seu aí. Ótimo, o backup é porque você sabe que se der pau no outro, esse aqui funciona, entendeu, né? Ótimo, acabou a luz, ficou, né? Esse aqui, não, cara, esse aqui é aroeira. E quem tem o outro? O outro que, aqui eu tenho umas 30 Bíblias, 40 Bíblias. Quem tem o outro? Olha só, quem tem as duas, levanta as duas mãos, só para eu ver, não deixa cair nada. Muito bem, então está todo mundo aí municiado. Ótimo, que coisa boa. Uma palavra só sobre o backup, certo? Esses dias nós fizemos uma batalha de espada aqui, e a batalha de espada a Bíblia é espada, ninguém está lutando espada, não. A Bíblia é espada, e você fala o seguinte, Gálatas capítulo 2, versículo 3, aí tinha gente procurando no Velho Testamento, né? Porque está com a Bíblia, essa aqui, facinho de você achar, né? Essa aqui você tem que saber Gálatas mais ou menos onde ele está, então a vantagem de você se acostumar um pouquinho com essa, é porque ela te dá algumas habilidades a mais e ajuda você em alguns sentidos, ok? Nada contra a outra, mas essa aqui te permite entender algumas coisas a mais, principalmente no manuseio. Já disse o versículo? Isso, muito bem. Nós vamos ler até o versículo 33. E nós vamos ler de maneira alternada. Eu vou ler o primeiro, maneira responsiva. Eu vou ler os versículos pares e vocês os ímpares. Nenhuma dúvida, né? Ótimo, muito bem. Diz assim a Santa Palavra. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. E enquanto isso, ele despedia as multidões. Versículo 23. Muito bem, isso mesmo. Leia em voz alta, pausadamente, faça isso. Entretanto, o barco já estava longe, a muita distância da terra, e estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma! E todos gritaram de tanto medo. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Amém. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo, e então começou a submergir. Diante disso, gritou a Jesus, salva-me, Senhor. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Versículo 33, vamos ler todos juntos? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo,
Verdadeiramente és filho de Deus. Vamos repetir essa frase junto? Verdadeiramente és filho de Deus. Diga isso aí onde você está. Verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar? Por favor, ore por quem fala e por todo mundo que ouve nessa hora. Você que está em casa participando conosco distante, faça a mesma coisa. Não assista o culto, participe dele. Levante a sua voz aí para orar um instantinho. Faça isso. Pai Santo, esse momento é tão especial para nós. Nós paramos a vida e deixamos tantas coisas para entrar nesse ambiente aqui que é consagrado ao Senhor e ao Seu nome. E a gente vem aqui, Senhor Deus, para cultuar. E agora, Deus, vamos seguir esse culto, ouvindo, Deus, essa observação da Sua palavra. Ó Deus, nós necessitamos da ação do Teu Espírito Santo, promovendo a tradução, a explicação, a ministração da Sua palavra para cada coração. Necessitamos de uma unção de graça sobre cada um de nós. É nesse tempo para discernirmos aquilo que de fato o Senhor quer ministrar a cada coração. Muito obrigado porque o Senhor tem algo para cada coração. É assim que o Senhor faz quando reúne os seus filhos. E muito obrigado porque ao longo dessa reunião aqui, o Senhor já ministrou a nós. E nós somos muito gratos pelos bons toques do Senhor em nossa vida. Então, continua, Senhor, ministrando a nós nesse tempo e glorificando o Teu nome aqui. Esse é o nosso desejo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Pode sentar. Eu quero olhar para esse texto aqui e pensar com você sobre Jesus. Diga comigo, Jesus. Eu quero pensar um pouquinho com você. Esse texto fala de algumas coisas, mas eu quero observar o Senhor aqui nesse momento. E ontem, refletindo um pouco sobre ele, sobre esse esboço, um esboço antigo, estava sendo ministrado, inclusive, e confrontado, e quero então participar com vocês nessa noite, essa porção da palavra de Deus. Então vamos olhar para Jesus. Eles estavam num lugar maravilhoso, certo? Era um lugar de muita cura, era um lugar assim de milagres, era um lugar onde a autoridade de Jesus havia sido manifestada de forma assim tão poderosa. Jesus tinha curado um tantão de gente, a gente observa isso a partir do versículo 14. Jesus tinha curado os enfermos da multidão, e você sabe como é que é? O Novo Testamento, ele apresenta para nós 35 milagres de Jesus, 35. Milagres específicos, por exemplo, aquele cego, né? Que ele passou o lodo, então ele é um, certo? Aí a ressurreição de Lázaro, 2. Então esses milagres nominados, especificados, são 35. Agora nesse texto aqui, por exemplo, vamos ver o versículo 34. Ele foi lá para o outro lado, chegou em Genezaré, o pessoal reconheceu ele, é o que está dito no versículo 35, e veja só o que diz o 35, mandaram avisar todo mundo. E aí o versículo 35, e todo mundo trouxe os seus enfermos. É isso que diz aí na sua Bíblia? Todo mundo. Onde é que tinha um enfermo? Onde é que tem um doente? Onde é que tem alguém emocionalmente perturbado? Onde é que tem alguém endemoniado? Onde é que tem alguém cego? Onde é que tem algum mudo? E eles foram trazendo todo mundo. Diga comigo, todo mundo. Olha o que o versículo 36 diz. E rogaram-lhe que ao menos pudessem tocar na sua veste. Isso aqui vale um glória a Deus, bem poderoso. Porque diz assim, e todos, diga comigo, e todos os que tocaram ficaram curados. Aleluia, aleluia. Bom, ultrapassou o 35, não é isso? Então você entendeu aqui que nós temos 35 nominados. Agora pensa, aquilo que João diz, né? Se todos os milagres que ele tivesse feito fossem catalogados, creio eu, diz João, nem no mundo inteiro caberiam os livros que a gente ia escrever. Muita coisa, muita autoridade, muito poder. E agora Jesus manifesta essa autoridade, manifesta esse poder aqui, multiplicando pães, por exemplo. É isso que diz aí versículos 21 e 22, 5 pães e 2 peixes. Isso, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, muito, muito poderoso.
pouca coisa na sua mão e na minha mão continua sendo pouco. Agora, pouca coisa na mão de Jesus, irmão, você não sabe o que ele pode fazer com aquilo. E é isso que as pessoas tinham. Os discípulos olham e falam, nós só temos pouca coisa. A multidão é muito multidão demais. O que a gente tem não dá para alimentar essa gente. Porque Jesus tinha dado uma ordem para eles, dá-lhes voz de comer. E como eles não tinham nada, eles trazem um pouco que tem a Jesus. 5 pães, 2 peixes, e louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus dá graças, e 5.000 homens são alimentados, até sobrar bastante comida. Essa é aquela parte que você dá glória a Deus, a gente não combinou, mas é agora. Então você ouve o milagre de Jesus, estamos treinando, você dá um glória a Deus aí onde você está. E 5.000 homens são alimentados, fora mulheres e crianças. Aquele lugar onde eles estavam era um lugar muito bom. Era um lugar da manifestação da misericórdia de Deus. Era um lugar assim de conforto, era um lugar de bênção. Jesus manifestava a sua compaixão pelas pessoas. Eu preciso lembrar a você que as multidões que iam atrás de Jesus não era só de gente que tinha fé nele. Muita gente tinha ódio por ele. Muita gente estava indo atrás dele nas multidões porque queria pegá-lo em alguma coisa errada que ele dissesse. Então seus inimigos também estavam no meio da multidão. E quer sejam aqueles que o amavam, quer sejam aqueles que o odiavam, Jesus deu pão para todos eles misericordiosamente. Abençoou a vida daquelas pessoas, curou os enfermos daquelas pessoas, e aquele culto que eles estavam vivendo era bom demais. Mas o versículo 22 agora, fazendo esse breve contexto, ele nos apresenta Jesus compelindo os seus discípulos. João vai dizer para nós que nesse episódio aqui, a multidão ficou tão maravilhada com aquele negócio de ver todos os enfermos curados e todo mundo comendo um pão fresco e peixe fresco, todo mundo sabendo que ninguém tinha mais nada lá, que eles decidiram então proclamar Jesus rei. E aí parece que os discípulos começaram a gostar da ideia. E aqui alguém sugere que por causa disso Jesus pega os 12 e fala o seguinte: entra nesse barco aqui, some da minha frente para o outro lado. Vai para lá. Jesus aqui não pede para eles irem, Jesus comanda eles a irem, Jesus ordena eles para irem para o outro lado. Jesus promove uma movimentação, Jesus os dirige para novos ares, Jesus os envia para novos lugares. Era como se Jesus dissesse: isso aqui foi muito bom, esse tempo aqui foi maravilhoso, esse culto está maravilhoso, mas eu quero que vocês vão cultuar em outro lugar. Eu quero que vocês tenham uma experiência diferente comigo em outro lugar. Então eles vão, é isso que diz o versículo 22, Jesus os envia para longe. Versículo 24 vai dizer para mim e para você, e você sabe, seu pastor prega textualmente, mantenha a sua Bíblia aberta, né? Só lembrando, e o pessoal que está aqui pela primeira vez, mantenha a Bíblia aberta também, fica mais fácil para você me acompanhar. No versículo 24 vai dizer então que agora, depois de um certo tempo de ter deixado o conforto da terra firme e o culto maravilhoso, os discípulos estão numa situação totalmente diferente, tudo mudou. Eles agora estão numa realidade de mar agitado, de vento contrário, de agitação interior, de esforços, de aplicação de técnicas, de aplicação de experiência para manter o barco acima das águas, porque senão corria o risco de afundar. Olhe para eles. Aquele lugar de tribulação, aquele lugar de inquietação, aquele lugar de desconforto, era exatamente o lugar onde Deus os queria. Quando Jesus os tira de um culto bom, onde a sua manifestação da presença é maravilhosa, e joga eles para um tempo de tempestade, para um tempo de vento contrário, Jesus sabia que era esse o lugar onde eles precisavam estar, era nesse culto diferente que eles precisavam passar algum tempo. Já lembrei aqui aos irmãos algumas vezes, e gosto de pensar nisso, que a vontade do Senhor nem sempre gera comodidade. A vontade do Senhor é sempre boa, como mais? Perfeita. Só que nem sempre isso é percebido de imediato. Na verdade, quando a gente olha essa ideia de vontade boa, perfeita e agradável, às vezes a gente corre o risco de achar que vai ser gostoso. E qualquer observador das Escrituras, cuidadoso, entende que não. Estar no meio da vontade de Deus nem sempre é prazeroso. Lembra de Jesus?
Deus quis salvar a minha vida. Deus quis salvar a sua vida. Mais alguém aqui que Deus quis salvar e salvou? Ok, Deus quis salvar a gente. Era a sua vontade. Boa, perfeita, agradável. E daí o Filho se manifesta, então, para se encarnar e enfrentar a cruz em nosso favor, as dores e as agonias da cruz em nosso favor. E lá no Getsemane, num determinado momento, ele está suando agonicamente, gotas de sangue, aquele negócio todo, e aquilo não estava nada agradável. Irmãos, na obediência nem sempre há tranquilidade e nem sempre os ventos são favoráveis. Nós somos chamados a um nível de crença mais madura, não é? De gente mais cascuda, que vai entendendo que a caminhada com o Senhor Jesus, que na caminhada com o Senhor Jesus, a bênção da obediência nem sempre é imediata. E é isso que parece que essa primeira parte do texto, e eu já vou para o segundo ponto, não é? Isso que me parece que a segunda parte do texto fala. Jesus empurra as pessoas para um outro ambiente, aquele ambiente é o centro da sua vontade para elas, é exatamente lá que eles queriam, e estar ali talvez não fosse muito confortável, porque a boa, perfeita e maravilhosa e a vontade do Senhor e agradável, nós nem sempre percebemos isso muito de cara. Estão comigo aqui? Ótimo, vamos avançar um pouquinho. Eu queria que você viesse para o versículo 23 comigo, e a gente vai passeando pelo texto. O versículo 23 diz que Jesus, então, no 22, Jesus mandou os discípulos para o outro lado. No versículo 23, Jesus agora fica um tempo com as multidões. Diga comigo, com as multidões. É interessante isso. Jesus vai cuidando das pessoas até o fim, não é? Aquele povo lá estava já estava com fome há um período, já estava cansado, né, as multidões andando atrás dele, e agora ele já curou um monte de enfermo, agora ele já deu pão para aquele povo, e parece que eles estão assim, extasiados, e esse é o rei, nós temos que consagrá-lo rei, vamos ungir o rei, já que estava aquele papo no meio deles, e Jesus então põe os discípulos para o outro lado, e fica ali com a multidão mais um pouco, não sei por quanto tempo. O fato é que ele vai despedir das pessoas. Ele vai ficar com elas ali e meio que, gente, esquece esse papo de rei, na boa. Vamos conversar disso num outro momento. Parece que Jesus está dizendo para eles, olha, que bom que a senhora veio ao culto hoje. Olha, que bênção. Você era cego, olha, que coisa maravilhosa. Aproveita a bênção que Deus te deu. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe, ele não falou não. Mas ele falou assim, olha, vai para casa com Deus, e que o Senhor te fortaleça a vida. E ia despedindo as pessoas. É interessante essa ideia que a gente precisa observar em Jesus Cristo, que ele não serviu as pessoas só fazendo milagres. Ele serviu ficando com elas até o fim, até a hora delas irem embora. Servir as pessoas não é recebam a bênção. E agora, não, foi tocado, foi ministrado, foi curado, foi alimentado, e fica aqui mais um pouquinho, que bom que você está aqui, agora está na hora de você ir embora, e as pessoas vão embora. É interessante que Jesus servia as pessoas. Diga comigo, Jesus servia as pessoas. Ele mesmo disse isso, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir as pessoas. E eu fiquei pensando hoje de manhã com a nossa comunidade aqui, sobre o fato de sermos seguidores de Jesus, imitadores dele. Portanto, aquela universidade lá é um lugar maravilhoso para você servir as pessoas. Portanto, aquela repartição pública é um lugar maravilhoso para você servir as pessoas. Ai, pastor, mas você não sabe como o ambiente lá está horroroso. Ok, mas ali é um lugar bom para você servir as pessoas. Jesus constituiu você como um servo dos outros. Como um servo dele para o mundo. É uma coisa importante que a palavra diz que o mundo, a criação, ela geme, ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Você sabe o que as pessoas lá na sua vizinhança esperam? Que você saiba exatamente quem você é, como uma filha de Deus, um filho de Deus, e abençoe aquela região com aquilo que você tem da parte de Deus para eles. É exatamente isso. Naquilo que você faz, como uma bênção do Senhor para os outros, seguindo os passos daquilo que Jesus fazia. Lá vai Jesus, cheio de coisa para fazer, mas dando aquela atenção àquelas pessoas e cuidando deles e delas até o fim. É interessante pensar, e eu gosto muito disso, Jesus se interessa pelas pessoas. Que tipo de pessoa Jesus se interessa? O seu.
É esse tipo de gente aí que Jesus está olhando atentamente, o meu tipo de gente, que Jesus está atento, que Ele está desejoso de tocar, de impactar, de promover, de ampliar a mente, levar para novos horizontes. E eu acho isso tão bom na vida de Jesus. E esse texto me fala rapidamente sobre Jesus, o servo das pessoas. Portanto, há esperança, porque há interesse de Jesus em você. Uma outra coisa nesse texto aqui, ainda no versículo 23, nós estamos olhando Jesus, e vamos fazer isso pelos próximos minutos ainda. Diz ainda o versículo 23, que depois de despedir das pessoas, não é? O que ele faz aí na sua Bíblia? Diz para mim. Ele subiu um monte. E lá no monte o interesse dele era fazer o quê, segundo a sua Bíblia diz? Ficar sozinho, não é isso? Ficar sozinho e orar sozinho. Irmãos, os evangelhos são claros em mostrar aos seguidores de Jesus a vida de oração de Jesus. Eu conheço o pastor dessa igreja aqui, não é? E ele tem uma preocupação muito grave com o nível de oração da igreja. A igreja de Jesus precisa imitar Jesus em diversas facetas. E nós só vamos conseguir imitá-lo na maioria das facetas quando nós imitarmos Jesus na sua vida de oração aqui. Confessei um pecado hoje de manhã aqui para a igreja matutina, que foi o fato de nessa semana eu não ter orado no meu padrão de oração. Eu orei menos do que eu gosto, do que eu estou habituado, do que eu me preocupo. A minha disciplina de oração essa semana, ela não foi devidamente cumprida. E daí eu fico pensando, tomara que eles tudo tenham orado então mais do que tenham hábito. Isso é muito importante para nós, irmãos. Eu e você olharmos para nós e falarmos na disciplina da oração, como é que eu estou nela? Porque se eu sou um seguidor de Jesus e Jesus fazia questão de parar tudo, ficar sozinho e orar, está aí algo a ser observado. Está aí algo a ser aplicado. Olhe para Jesus, o seu trabalho, o seu contato com as pessoas, suas decisões, as tentações, a angústia dele, todas elas foram envolvidas em oração. Quando ele foi ser capturado lá no Getsema, ele estava orando. E lá vai Jesus então exercendo o seu ministério por 3 anos nesse planeta Terra, diligentemente falando com o Pai. Diga comigo, falando com o Pai, diga. É isso que Deus espera de você também. É isso que Deus espera de mim também. Porque se o próprio Filho de Deus cuidava disso, imagina a gente. E eu acho que aqui, irmãos, tem um quê importante para mim e para você. É uma questão do meu e do seu movimento de arrependimento para me encaixar nesse negócio. Separar tempo para estar sozinho, para falar com o Senhor. O diabo luta muito para enfraquecer a vida de oração de uma igreja, de uma célula, de um pastor, de um homem, de uma mulher que foi salvo pela graça. Satanás luta ferozmente para complicar o seu a sós com Deus. E Deus espera que você e eu sejamos cuidadosos nesse aspecto. E eu vim aqui para lembrar você disso, porque o seu a sós com Deus é algo vital para você. Jesus então agora trabalha, serve as pessoas, mas ele não confunde servir as pessoas com o relacionamento com o Pai. São coisas diferentes. Para servir as pessoas, para servir lá no hospital, para servir lá na universidade, para servir lá na família, para servir com o cônjuge, para servir na igreja, o relacionamento com o Pai precisa vir primeiro, e Jesus entende muito disso. Então ele vai orar para poder servir. Servir não é a mesma coisa que orar. E servir não expressa relacionamento com Deus. Servir expressa relação com os outros e serviço a Deus, mas não expressa relacionamento com Deus. Você está comigo? Eu acho que está ficando claro o que eu estou te falando aí, essa provocação minha. Ok, o texto vai falar disso para mim e para você. E eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, eu acho isso horroroso, mas faz isso aí, por favor. Tenha mais tempo com Deus essa semana. Tenha mais tempo com Deus essa semana. Cuide da sua agenda, que senão a academia leva, a série leva, a prova de não sei o que leva, e tudo leva, e você vai perder o melhor do dia. Segunda coisa, aliás, eu queria observar aqui uma outra coisa sobre Jesus, e acho interessante essa parte. Eu acho que Jesus tem um bom humor, assim, daqueles muito mesmo.
Se a gente olha para Deus e fica imaginando Deus como uma pessoa assim, muito carrancuda, muito séria, muito briguenta, que só fala sério, eu acho que esse texto aqui dá uma oportunidade para a gente de pensar um pouquinho diferente. Diz assim o versículo 25. Na quarta vigília da noite, algumas versões vai dizer assim, alta madrugada, é isso? Nós entendemos aqui, já explicamos, já observamos, você que estuda sabe disso, os judeus dividiam a noite em 4 vigílias, 3 em 3 horas cada uma, das 3 às 9, primeira vigília, das 9 à meia-noite, segunda vigília, isso. Da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília, aqui diz que é quarta vigília. Então você imagine que ali pelas 3, 4 da manhã, Jesus terminou de orar lá no monte, não é? E agora ele olha possivelmente e imagina como é que eles estão. Nossa, a tempestade está difícil, a coisa não deve estar boa para eles lá, está ventando muito, a situação deles está complicada. De fato, eles estão exatamente onde eu gostaria que eles estivessem. E agora eu vou lá ter com eles e eu acho que eu vou andando mesmo. É isso. Isso me parece algo assim tão interessante, porque está chovendo e a coisa está complicada, e eu fico pensando em Jesus, imaginando assim, vai ser assustador, vai ser uma gritaria só, eu acho que eles vão gritar muito, vai ser muito desconfortável, mas quer saber, eu vou assim mesmo. Eu fico imaginando Jesus pensando assim, tipo, gente, eu acho que eu vou dar um susto neles hoje. É que isso pode? Não é possível. Não imagina, uma noite escura, aquele negócio que você está quase morrendo, o coração está pulsando aqui dentro do peito, porque você está tendo que lutar para não morrer afogado, e daqui a pouco você está vendo uma coisa em pé do lado do barco. Qualquer um grita, o que eles gritaram aí mesmo na sua Bíblia? Fantasma, é isso. Então eu olho para esse texto aqui e parece que, fico pensando se aqui não é um indicativo para a gente rir um pouquinho mais. Um pouquinho mais de leveza. Um pouquinho mais de levar a vida, ou levar a si mesmo, menos a sério, às vezes, em alguns momentos. Eu brinquei aqui hoje com os irmãos, que a Selminha, ela chega, às vezes eu chego em casa, e várias vezes, e os meninos também, a gente chegava, às vezes, meio assim, preocupada. Você imagina eu entrando em casa, meio tenso, assim, aí você abre a porta, aí você joga a mochila no sofá, e você vai dando um passo, assim, daqui a pouco alguém pula de trás da porta e grita assim, BUM! Eu falava, ô sua doida, está maluca, sua louca, não é? E essas coisas dão susto na gente. Então essa brincadeira, parece que Jesus está fazendo essas coisas. Eu fico imaginando o João lá dizendo para o Tiago, gente, o Tiago foi o cara que mais gritou, ele gritou igual um doido, e talvez aquilo deve ter virado uma piada no meio deles. E eu fico pensando, essa autorização que Jesus dá para a gente olhar a vida um pouco com uma certa leveza. E anotei essa observação aqui com você nessa noite, antes de avançar com o texto. Eu acho que eu e você temos até uma autorização bíblica para dar um susto em alguém vez por outra, porque como bons imitadores do Senhor, eu acho que a gente pode até fazer isso. Agora veja, quando ele chega perto do navio, do barco ali dos discípulos, eles gritam fantasma, versículo 26, eles estão tomados de medo, eles estão gritando, a situação está tão complicada, e eles estão vendo um fantasma que não existe, né? Eles nem estão vendo a realidade da coisa. Mas o versículo 27 diz o seguinte, mas Jesus imediatamente lhes disse, o quê? Como é que está na sua Bíblia aí? Coragem. O que mais? Tenham bom ânimo. Muito bem. Coragem, sou eu, tenham bom ânimo. Mas na verdade o que Jesus diz é, coragem. Tenham bom ânimo, eu sou. É isso. Coragem, tenham bom ânimo, eu sou. E é interessante a gente pensar nessa declaração de Jesus. Porque quando Jesus disse, eu sou, e ele vai repetir eu sou em algumas vezes, né, diferentes no texto sagrado, com outras expressões acerca delas, outro complemento para essa expressão, mas aqui ele só diz eu sou. E eu sou, irmão, para você lembrar comigo, é a expressão que lá em Êxodo 3, o Senhor usa para se apresentar a Moisés, ao desafiá-lo para libertar Israel no Egito, se apresentando como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de toda a criação, essas coisas todas.
Então, diante daquele tumulto e daquela preocupação toda, aqueles homens estão cansados e arfando, às vezes, sobre o medo, Jesus simplesmente se coloca à beira do mar, acima do mar, à beira do navio, do barco deles, para dizer, eu sou. E quando eles ouvem isso, eu fico imaginando como é que está agora o coração deles diante dessa revelação, diante dessa autoridade toda. Jesus se apresenta então como Deus que havia se revelado e que se revela a todo mundo. Portanto, um filósofo de jeito nenhum. Me permita lembrar você que Jesus não é um revolucionário de jeito nenhum, um grande sábio, um grande líder, um mestre do bem, um homem bom. Não. Esses adjetivos todos reduzem Jesus a uma categoria de alguém que pode ser avaliado por mim, por você ou por quem quer que seja. Jesus Cristo, irmãos, ele se apresenta como Deus de toda a criação, como Senhor de absolutamente tudo. Eu sou, está invocando toda a sua autoridade sobre tudo. É sua identidade máxima. Eu sou aquele que pode andar sobre as águas. Eu sou aquele que pode transformar água em vinho, multiplicar peixes, multiplicar pães, curar todo tipo de enfermidade. Eu sou aquele que acalma a tempestade, que controla o universo inteiro. Sou eu que estou aqui na beirada do barco de vocês aí, nessa tribulação toda. Jesus é aquele que tem o poder de perdoar os pecados, de libertar a mente, libertar a vida. E Ele está, portanto, à disposição daquelas pessoas ali. E eu acho isso tão maravilhoso. E agora Jesus olha para aqueles homens, e Ele está do lado de fora ainda. Ele olha para aqueles homens e diz a eles, tenha coragem, tenha bom ânimo, não tenha medo. Responda para mim, por favor, qual é o exato momento da sua existência hoje? Que tipo de preocupação te assola? Que tipo de incômodo, às vezes, assola a gente? Porque às vezes a gente está bem perfumado, a gente trocou de roupa, a aparência nossa é legal, mas alguma coisa, às vezes, gerando um incômodo no nosso coração e na nossa mente. E eu gosto de pensar nisso quando estou passando esse tipo de coisas. Essa ideia de um Jesus que olha para nós e diz o seguinte, tenha coragem, tenha bom ânimo, eu sou, não é? Eu acho que essa expressão para mim e para você é aquela ideia de que mesmo quando o vento é contrário e as ondas são altas e diante dos fantasmas da vida, parece que Deus espera que eu esteja olhando não somente para essas coisas, mas esteja olhando para além delas, imaginando o Senhor presente, o seu interesse de estar perto e o seu desejo de que a gente tenha um bom ânimo. Me parece aqui, irmãos, que essas pessoas, por estarem exatamente no lugar que Jesus gostaria que elas estivessem, é tipo aquela coisa que Deus faz conosco muitas vezes, eu já disse aqui. Tem hora que o Senhor pega na nossa mão e fala o seguinte, filha, segura bem a minha mão aqui, segura bem, filha, ok, tudo bem, vamos ali enfrentar um pitbull muito bravo. E daí ele diz para nós o seguinte, eu sou, tenha bom ânimo, tenha coragem. Pega na mão da gente e fala o seguinte, olha, essa igreja, essa célula, esse casamento, a sua finança, sua empresa vai enfrentar um mar muito agitado. Certo? Vamos ali enfrentar esse mar muito agitado, nós dois juntos. E daí ele está dizendo para nós, eu sou. Tenha bom ânimo. Você entende? É isso que está acontecendo aqui. Um Deus presente, se revelando, atuando na vida daqueles homens, naquele tempo muito complicado. Gostaria de observar uma outra face com você, que ela está lá no versículo 28. Então, tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo, etc. e tal. Versículo 28, Pedro faz o seguinte, se és o Senhor, eu acho que ele não ia falar disso de jeito nenhum, se não tivesse certeza que não é? Ele diz o seguinte, se és o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Você prestou atenção? Você faria esse pedido? Faria. Presta atenção. As ondas estão assim, tudo agitado, o vento, aquela situação toda, e aí daqui a pouco o cara simplesmente fala, se é o Senhor, deixa eu ir aí. Deixa eu dar uma voltinha nesse negócio todo, até aí, perto do Senhor aí. Eu anotei aqui na minha meditação, e tempo, volta e meia, quando eu observo esse texto, eu acho ele um pouco divertido nesse sentido, porque parece que o Senhor tem um senso de humor. E daí, daqui a pouco, Pedro faz um pedido assim, tão fora da caixinha. Eu acho que alguém lá estava pedindo um pouco de água com açúcar. Pelo amor de Deus, me dá um calmante. E o Pedro está pensando em dar uma volta nas ondas. Um pedido assim, muito ousado.
uma iniciativa diferente. Nenhum dos outros pediu a mesma coisa. E eu fiquei pensando, irmãos, que tem hora na vida que parece que o Senhor espera um pedido ousado. Você viu aqui que o Senhor fez? O Senhor não olhou para ele e falou o seguinte: ô bicho, fica na sua. Não. Você viu a resposta do Senhor para ela? Ele está bem no versículo 29. Qual que é a resposta do Senhor para Pedro? O Senhor falou: pode vir. E eu me lembrei então de outras pessoas na Bíblia que fizeram pedidos assim muito ousados. Por exemplo, 2 de Reis 2, Eliseu está diante de Elias. Elias diz que vai ser arrebatado, não é? Aquela coisa toda que você conhece, não conhece. 2 de Reis 2, dá para ler hoje à noite. E Elias olha para Eliseu e fala o seguinte: pode pedir o que você quiser. O pedido de Eliseu foi: eu quero porção dupla da autoridade, do espírito que você tem. Pensa num pedido ousado. Foi tão ousado que foi o que Elias falou. Falou: nossa, você pediu uma coisa dura. Um pedido ousado. E aí quando você vai observar a vida de Eliseu, a gente vai vendo como ele anda em dupla jornada, o seu ministério para além de Elias. Eu pensei em Jabes, 1 de Crônicas 4. Jabes, ele promove um sofrimento muito intenso na sua mãe, na hora do parto. Ele vai viver a vida muito complicada, e as relações familiares muito complicadas e difíceis. Mas num determinado momento, Jabes olha para a vida, ele olha para Deus, e ele faz um pedido. Ele fala o seguinte: se o Senhor me abençoasse muitíssimo. Se o Senhor ampliasse os meus termos, se o Senhor fosse comigo, se o Senhor me livrasse do mal. Ele faz essa oração, ele faz esse pedido. E é interessante que a Bíblia diz o seguinte: então o Senhor lhe concedeu o que ele havia pedido. Gosto das filhas de Zelofeade. Uma vez eu preguei sobre elas aqui em outras circunstâncias. Números capítulo 27, versículo 1. A lei dizia o seguinte: se o pai morre e não tem um filho, a herança dele vai para outros. As filhas não recebem nada. Era a lei da época. Era assim que se aplicava. E quantas pessoas perderam patrimônio por causa dessa lei? E é interessante que o Zelofeade morre sem deixar filhos, e na divisão da terra as meninas não teriam parte na herança, portanto. E a palavra de Deus vai dizer para nós, lá em Números 27, que Maolá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa vão se apresentar diante de Moisés e dizer o seguinte: Moisés, a lei é clara, ela está sendo aplicada durante muito tempo já no meio do nosso povo, mas a gente gostaria de pedir uma alteração nessa lei. Nós queremos herdar as terras que são do nosso pai e fazer que através de nós o nome dele se perpetue. O pedido era tão fora do contexto, tão diferente de tudo, que o homem de Deus, Moisés, olha para elas e diz o seguinte: eu vou falar com o Senhor, eu vou orar, eu vou buscar Deus. E é tão maravilhoso o que diz o versículo 7 de Números 27. Veja, Números 27 diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor respondeu a Moisés: o que essas mulheres pedem é muito justo. Deles a possessão na herança. Eu olho para Pedro e vejo ele pedindo algo inédito. E olho para todos esses casos e vendo pessoas pedindo algo inédito. Um pedido diferente. E eu gosto assim de pensar que às vezes nada muda na minha vida porque eu não imagino diferente. Às vezes, irmãos, a sua rotina e a minha rotina e aquilo que a gente faz o tempo todo, toda segunda-feira, toda terça-feira, estão impedindo a gente de parar um pouco e imaginar outras coisas da parte de Deus para nós. A gente não sonha com nada diferente. Neemias, num determinado momento, ele olhou a cidade dele toda destruída e ele sonhou em restaurar aquele lugar todo. E daí ele foi pedir para o rei uma oportunidade de fazer isso. Ouça,
Talvez o Senhor, e aqui é um ponto que ministrou muito ao meu coração ontem à noite, talvez o Senhor esteja esperando que você volte a sonhar. Não, o Senhor não te chamou para viver uma vida de rotina, um dia depois do outro, sem esperança, sem perspectiva, sem pedidos diferentes. Eu vim aqui lembrar você que me parece que o Senhor quer que a gente volte a imaginar outras coisas. Olhar para o casamento e vê-lo abençoado. Olhar para a casa e ver a casa ajustada. Olhar para a fé e ver a fé expandindo. Sonhar as coisas de Deus para nós, com ousadia e com intrepidez. Aqueles sonhos que, se o Senhor não colocar a mão, eles nunca vão se realizar. Eu preciso dizer isso para você. Me parece que o Senhor tem hora que Ele está esperando que a gente passe a dar espaços no coração e na mente para as possibilidades dEle. Qual é a possibilidade que Pedro tinha de pisar na água e não afundar? Mas agora ele está vendo alguém em pé sobre as águas, imaginando que as possibilidades dele poderiam ser experimentadas por mim também. E parece que esse texto está me dizendo que o Deus da Bíblia gosta de trazer novas ideias à mente das pessoas. Eu me lembro de Abraão, e falava disso hoje de manhã. Abraão está velho, ele tinha uma promessa de ter muitos filhos. E ele está lá agora dentro da tenda dele, pensando que ele não vai ter filho nenhum, porque não tem mais jeito. E o herdeiro dele vai ser o Damasceno, que está crescendo na casa dele já há muito tempo. Essa era a ideia dele, e ele está falando isso com Deus. E de repente Deus olha para ele, lá dentro daquela barraca, daquela cabana de Abraão, e diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos dar uma voltinha ali fora. E o Senhor então puxa Abraão para fora da tenda, porque a visão de Abraão estava muito limitada pela cobertura da sua tenda. Então Deus leva ele para fora da tenda e diz assim: Abraão, agora sua mente pode ver outras coisas. Dá uma olhada para cima. Conta as estrelas, se você pode. Olha para tudo isso. Deixa, Abraão, que a sua mente se expanda para ver outras coisas para além daquilo que você está acostumado a ver e limitado a ver por causa do seu dia a dia. Me parece que Deus gosta de fazer estas coisas conosco. E me permita dizer isso para você nessa noite. Eu acho que Deus trouxe algumas pessoas aqui para dizer para Ele que as possibilidades dele são muito maiores do que a sua, e está na hora de você começar a abrir a sua mente para imaginar o que Ele pode fazer. Eu acho que isso é tão importante para nós, porque depois que Abraão vê a coisa de outro jeito, de um modo como Deus via, Abraão diz: crê então agora que ele vai ser pai de uma multidão de gente. Eu acho que tem hora que Deus está esperando então que eu faça um pedido ousado a Ele. Eu acho que tem hora que Deus está esperando que a gente faça um pedido ousado para o nosso chefe. Eu acho que tem hora que Deus está esperando que a gente faça um pedido ousado para o nosso pai, para o nosso cônjuge. Daniel agora chega na Babilônia, ele e seus amigos, e são dados a ele uma comida específica, uma ração específica para eles comerem. E Daniel ousa pedir àquele que cuidava deles uma chance diferente, comida diferente, coisas diferentes. Recebe isso diferente, tem resultados diferentes e é abençoado de uma forma diferente. Eu gosto de pensar que um bom pedido pode mudar muita coisa na vida. Um bom pedido colocado diante do Senhor pode mudar tudo na vida. Quando eu tinha 8 anos de idade, nós morávamos numa cidade chamada Guaratinguetá, estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. E eu não entendia muito, mas o clima lá em casa tinha ficado um pouco pesado. Minha mãe, meu pai. E depois eu fiquei sabendo que o médico tinha dado 6 meses de vida para o meu pai. Ele tinha um câncer no pulmão. Vocês conhecem meu pai? Ok, muito bem. Ele frequenta a igreja matutina. Um câncer no pulmão. E o diagnóstico para ele foi o seguinte: então, senhor, é o seguinte, o senhor tem poucos meses de vida, talvez uns 6 meses, volta para casa, curte a esposa, os filhos. 4 filhos pequenos, o mais novo com 1 aninho de vida. Meu pai disse que ele entrou no banheiro um dia e falou: Senhor, eu queria ter o direito de criar os meus filhos. Um pedido ousado, fora da caixinha. E você acredita? Deus, para aquele pedido específico, disse um sonoro sim.
E eu tenho 55 anos de idade hoje. Meu pai frequenta essa igreja comigo aqui. E eu louvo a Deus por isso. Um pedido ousado. Tem hora que um pedido muda tudo. E eu lembrei a igreja aqui que Deus não tem obrigação de responder todos os nossos pedidos com sim. Mas que coisa maravilhosa é o fato dele ouvir a gente e muitas vezes dizer um sim desse. A última coisa que eu quero observar com você está lá no versículo 30. A gente pode ler juntos? Você pode ler comigo em voz alta o versículo 30, por favor? 1, 2, 3 e já. Muito bem, aqui a gente vê o segundo pedido de Pedro, na verdade. O primeiro, ele é ousado. O primeiro é maravilhoso, o primeiro é inspirador. Deixa eu andar na água e ir até o Senhor. O segundo pedido de Pedro é óbvio. Ele pede socorro porque ele está afundando. E eu gostaria de observar isso com você. A primeira coisa que eu gostaria de observar com você é que Pedro, ele fez um pedido ousado, mas Pedro não foi atirado, entende? Pedro faz um pedido ousado, ele faz um pedido inédito, mas ele teve que esperar a resposta. Pedro não falou para Jesus o seguinte: me segura que eu estou indo para o abraço. Não, ele não faz nada disso. Ele fala o seguinte: eu gostaria de ir ter com o Senhor, permita que eu vá ter com o Senhor. E a única coisa que autorizou ele a sair do barco e pisar nas águas, sei lá, ou andar sobre, foi uma palavra do Senhor para ele, foi um vem. Pedro não andou sobre as águas porque quis. Pedro andou sobre as águas porque quis e porque Deus autorizou, porque Deus chamou, porque Deus decretou que ele andasse sobre as águas naquele momento. Pedro creu na ordem, obedeceu a ordem. Irmãos, sem obediência à ordem, as coisas não mudam muito, aliás, não mudam nada na nossa vida. É a palavra de Deus que muda as coisas na nossa vida. Que tipo de comando você está recebendo? Que tipo de orientação você está recebendo? É a fala de Jesus Cristo que faz as coisas acontecer. Eu gosto de ver Jesus olhando para aquela mulher que estava na iminência de ser apedrejada ali. Ele olha para ela, depois que todo mundo foi embora, e fala: cadê os seus acusadores? Ninguém condenou a senhora? E ela responde para ele o seguinte: ninguém me condenou. E eu gosto da palavra de Jesus. Você lembra dela? Ele diz o seguinte: eu também não condeno a senhora, não. Pode ir para casa e lembre-se de não pecar mais. Maravilhoso. É uma palavra boa. Eu gosto daquele cego, aquele leproso que olha para Jesus e diz: se o senhor quiser, eu fico limpo. É uma questão do senhor querer. Lembra da resposta de Jesus para ele? Jesus disse o seguinte: eu quero. Fique limpo. Maravilhoso, a palavra de Jesus, o comando de Jesus, a autoridade de Jesus. Eu gosto da manifestação da palavra de Jesus para aquele ladrão na cruz. Jesus olha para ele agora arrependido, ele olha para ele agora quebrantado e diz o seguinte para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. É uma palavra que muda tudo. Uma palavra de Jesus muda tudo. E agora Pedro então se põe para pisar naquele mar revolto e vir em direção a Jesus Cristo. Muito maravilhoso, porque Jesus havia comandado e liberado a sua palavra. Versículo 30, então, diz para mim que ele olha para o mar, ele tem medo e ele afunda. Pedro começa bem. Diga comigo, começou bem. Pedro ia bem. Mas ele olhou para onde não deveria orar, tirou os olhos de Jesus, duvidou. A fé dele foi apequenada diante de tudo aquilo e ele vai afundar. Enquanto ele está afundando, ele pede socorro. Eu gosto de Jesus aqui de novo nesse momento. A fé do Pedro falha, a fé do Pedro claudica, a fé do Pedro não sustenta, e ele vai afundando ali. Jesus então vem, estende a mão para ajudá-lo. Uma coisa que eu quero observar com você é que a gente não pode muito condenar o Pedrão. Porque às vezes, irmãos, não sei você, mas em alguns momentos da vida a gente pensa assim: mas eu oro e parece que não adianta. Eu dou o meu dízimo, minha oferta e parece que não funciona. Eu faço aquilo e não parece que Deus não está me ouvindo. A gente faz essas mesmas coisas. As ondas ficam agitadas, o mar fica aterrorizador e a gente então começa a ficar com medo das coisas. E a gente vai afundando então em medo, afundando em amargura, afundando em tristeza, afundando em incredulidade. E isso acontece comigo e com você. Mas eu gosto desse negócio de Jesus olhar alguém que não está crendo muito. E
tendo misericórdia dessa pessoa e ajudando essa pessoa. É isso que Pedro experimenta aqui. Jesus ajuda aquele que está olhando para o vento. Jesus ajudou aquele que tirou os olhos dele. Jesus ajudou aquele que duvidou dele. Jesus ajudou aquele que teve pequena fé. Eu não vejo nesse texto nenhuma autorização para eu viver vida incrédula, para eu viver vida em dúvidas do Senhor, para eu não crer na palavra do Senhor. Não vejo esse texto, não me dá esse tipo de autorização. Mas ele diz para mim que eu sirvo a um Deus tão misericordioso, tão compassivo, um Deus que tem tanto interesse na minha fé, que é bem possível que ele, quando ele perceba que ela está claudicando, ele vem me socorrer até nessa hora, porque ele quer me ver com a fé fortalecida nele. É lógico que Pedro aqui não fica isento da bronca, porque o Senhor vai dar uma bronca nele. Ele vai olhar para Pedro e vai dizer o seguinte: homem de pequena fé, porque você duvidou. A dúvida é uma coisa, irmãos, que não pode ter muito espaço nem no meu e nem no seu coração. Ela vai bater a porta do meio do seu coração constantemente. Mas nós somos chamados a viver para além da dúvida, porque o Senhor me chama a depositar a minha fé nele, na sua palavra, na sua grandeza e na sua misericórdia para comigo e para com você. Pedro talvez dissesse para nós em alguns momentos, ou deva ter dito isso em alguns momentos durante a sua caminhada: eu fracassei algumas vezes. Pedro talvez dissesse para nós: puxa vida, eu afundei algumas vezes, não foi lá no mar só não, foi em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Mas o Senhor Jesus sempre me acolheu, sempre me ajudou. Parece que o Senhor tem o prazer de transformar aquelas pessoas que fracassam em gente muito vitoriosa, porque agora, no dia de Pentecostes, Pedro se levanta cheio de coragem para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e a sua fé então vai avançar, e influenciar tantas pessoas a partir daqui. A última coisa que eu quero observar com você está nos versículos 32 e 33. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Até aqui o vento assolava o barco. Até aqui as ondas estavam subindo e descendo, e aquelas pessoas estavam angustiadas. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus agora entra no barco, imediatamente o vento cessa. E os que estavam no barco fazem o quê? Diz o versículo 33 aí. Como é que diz a sua versão aí? O que eles dizem? Eles então adoram, dizendo: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.